tem que passar por gentileza pra cá. Bem, gente, boa tarde. Que emoção estar aqui. Muito legal estar nesse ENAPA. E é um encontro que eu digo que é um encontro de recarregar energias, porque é um lugar onde a gente encontra pessoas que se importam, pessoas que fazem da sua vida uma vida de trabalho em prol do direito de crianças e adolescentes. Essa energia é simplesmente maravilhosa, reabastecedora. Quando aquele desânimo está querendo chegar nos nossos corações, eu recomendo, participe de um ENAPA. Você vai sair novamente revigorado. Então, como recebi essa missão de coordenar essa nossa mesa, né, agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite da organização, parabenizar por esse evento, agradecer, dizer para o Norte, vocês estão aqui comigo, todos, Renascer, vocês estão aqui comigo. Então, a nossa mesa se chama Entrelaços, Respeito à Individualidade no Cuidado de Crianças e Adolescentes. É um desafio, né, gente? A gente tem uma legislação que nos diz que crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Têm direito a atendimento personalizado, a esse olhar. E aí a gente tem uma mesa aqui hoje que vai nos trazer alguns olhares para essa individualidade no cuidado de crianças e adolescentes. Vamos começar com a nossa querida Silvia, que vai falar aqui para nós. Silvia, a palavra é sua. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Apesar da luz direto, não estou acostumada assim. Pode baixar um pouquinho? Certo. Estou indo aí. Obrigada. Agora está Melhorou melhor. bastante. Tava... Então, hoje, como antiga assistente social do Juizado da Infância de Porto Alegre, onde entrei na década de 70, quando acredito que a maioria de vocês não tinha nascido ainda, realmente mais perto, quase engolindo o microfone. Tá bom. Então, essa experiência que eu estou trazendo aqui é produto dos anos de trabalho no Juizado de Porto Alegre. Depois me aposentei e continuei trabalhando no mesmo tema da infância, mas pensando na prevenção precoce, uma vez que o que acontecia com as crianças quando nós recebíamos era produto daquele início da vida. Então, começamos os movimentos para a prevenção precoce, a primeira infância, e assim hoje temos o marco legal para a primeira infância, que completou a nossa legislação, e passei então, durante o meu doutorado, a conhecer uma ferramenta extraordinária de um abrigo em Budapeste, da M. Pickler, e fiquei fascinada pela forma como se cuidavam os bebês. Então, o que eu vou trazer hoje aqui é um pouco dessa prática, e hoje nós, no Brasil, temos a Associação Pickler Brasil, e eu, neste momento, sou presidente. Então, quem se interessar, pode nos procurar. Então, vamos lá rapidinho, porque eu tenho pouco tempo. O título é este, dos cuidados familiares aos cuidados institucionais. Pode ir mudando, por favor. Então, a gente já sabe que os bebês são desenhados para estabelecer uma relação de apego, e que eles necessitam estabelecer essas relações sempre de proximidade, de intimidade,
e que esse apego neurobiologicamente já é programado em nós. Então, nós adultos, quando ganhamos um bebê através do parto ou através da adoção, nós vamos nos apegar a ele, e ao mesmo tempo o bebê vai se apegar à pessoa que vai dar esses cuidados iniciais, para formar essa base segura. Pode trocar, por favor? Então, foram os etologistas os primeiros que se deram conta que, se eu coloco alguém, como no slide anterior do Konrad Lorenz, o slide anterior, por favor, dos patinhos, que ele percebeu que, se eu, quando separo um patinho nas primeiras horas depois de nascido e me coloco ao lado, ele vai seguir aquele que está ao lado, achando que aquele é a mãe, e então vai se apegar, e isso forma o famoso imprinting no cérebro, ou seja, uma modelagem, pode trocar, e que foi completada esse saber pelo Harlow, que fez outra experiência com macaquinhos também separados da mãe, porque o Freud dizia que as mães eram procuradas por causa do seio, do alimento, e o Harlow mostrou que não era só o alimento, e se eu separo mesmo os mamíferos e coloco ao lado, e aqui no caso tinha uma mãe de arame com mamadeira e uma outra mãe com feltro, ele se apegava à mãe de feltro muito mais, podia estar com muita fome, ia na mamadeira, mas imediatamente, durante o estresse, ele procurava a mãe de feltro. Quer dizer que o amor, o aconchego, o afeto é mais importante do que a comida. Vamos para o outro slide. Então, os fatores que vão influenciar esse apego são essa oportunidade de apego, as qualidades das relações com o cuidador, tendo respostas rápidas, imediatas, consistentes, com sincronia, mas também as características da criança, não é? O temperamento, as necessidades especiais, a prematuridade, que é um fator de risco muito grande, e principalmente nas crianças que nós temos, porque muitos são filhos de jovens mães, e as jovens têm tendência a ter partos prematuros, por isso que nós temos tantos prematuros, 8% nos nascimentos no Brasil é de prematuros. E isso é muito grave, porque deixa muitas sequelas. Então, esse apego, chamado de seguro, inseguro, ambivalente, ele começa muito precocemente no início da vida. Então, a criança, quando é deixada, pode passar para o próximo slide, quando é deixada pela mãe, muitas coisas podem acontecer, não é? Que a gente entenda que aquele bebê que nós estamos recebendo no juizado da infância, ou num hospital, ou num outro local, ele passou primeiro pelo útero, não é? A primeira ponte dele, vamos dizer assim, se caiu com o nascimento, ele passa, então, essa mãe, talvez a deixar em algum outro lugar, como poderia ser o hospital, mas talvez esse hospital não pode ficar com o bebê por muitos dias e procura algum familiar, já que essa mãe não está querendo ficar com o seu filho, e passa para uma avó, e essa avó vai passar talvez para uma outra família acolhedora ou algum outro terceiro que vai cuidar, e depois essa criança pode passar por uma família acolhedora e termina talvez na adoção. Então,
essas pontes que a criança vai atravessando antes de chegar na adoção, passaram por momentos de alta tensão. Então, o bebê, que não é um bebê como todos os outros, o bebê que foi deixado, ele passa antes dos 3 anos, às vezes, por várias situações de alto estresse. E isso, como ele não fala, não reclama, até pouco tempo atrás, a dor do bebê não era reconhecida, era como se ele não tivesse dor. Então, os cuidados são negligenciados ao extremo. Ele passa de colo em colo, ele perde os cheiros, o ambiente conhecido, o estresse está à ordem do dia. Então, os cuidados com ele são muito negligenciados, não só, então, da mãe que não quis mais, mas também do meio que vai recebê-lo. Nós não estamos preparados em nenhum lugar para fazer esse tipo de acolhimento competente. São sempre reuniões com palavras, acordos que se fazem entre os adultos que vão comentar o caso, mas os que vão cuidar realmente até chegar, ele já passou por muitas vivências muito desagradáveis. Então, as estratégias para desenvolver esse apego seguro é através, não é, do olhar, olho no olho, da fala e do toque, e essa fala, uma fala sempre mais baixa, mas com volume não alto, não como em muitos lugares que só gritam, com toques respeitosos, porque ele é muito sensível às mãos, mas até nas creches, se a gente observa, vê que a pessoa mais habilitada para fazer a troca de fraldas é aquela que troca com muita velocidade, sem falar com os bebês que ela está trocando, sem o mínimo respeito, nem sequer olha. E essa é a funcionária, às vezes, mais cobiçada nas creches, pela velocidade que ela faz as trocas, quando deveria ser exatamente o contrário. Ter respostas calmas, construtivas, se aproximar, aceitar os limites, por exemplo. Enfim, é isso que a gente tenta explicar para as pessoas que estão cuidando, essa segurança afetiva que vem através dos cuidados cotidianos, porque as pequenas violências nas instituições é a forma como eu dou de comer, sempre colheradas muito rápidas, sentados em cadeirões, um do lado do outro, como se fosse em série, a mesma coisa para dormir, e comprometendo assim a motricidade deles, porque estão sempre em bebês confortos, sem poder se mexer, quando o trabalho mais importante do bebê é a motricidade livre. Está em solo duro, no chão, podendo se mover livremente para poder se exercitar, e é essa motricidade livre e autônoma que vai dando essa capacidade cognitiva, porque vai do corpo ao pensamento. Então, eu preciso trabalhar com esse corpo, mas de maneira respeitosa. Pode trocar, por favor? Então, são cuidados familiares, como a maioria das pessoas cuidam nas instituições, como se fosse na sua família, mas são completamente diferentes dos cuidados institucionais. A mãe cuida do seu bebê
porque o ama, mas a cuidadora ama a criança porque a cuida. Então, a primeira coisa que os cuidadores têm que entender é que não é o filho deles, que são cuidados profissionais e não cuidados familiares. E que eu não tenho que estar me apaixonando por cada bebê que eu cuido. Pelo contrário, eu tenho que ser empático. É um amor consciente através desses cuidados, mas um amor construído, aprendido e ensinado. Pode trocar, por favor? Então, o desafio desses cuidados institucionais é que as crianças, nesses ambientes coletivos, mudam constantemente de lugar. Então, se a gente já sabe como é difícil trocar de um bairro para o outro, de uma casa para outra, imaginem eles que estão constantemente mudando de lugar, às vezes nem se respeitam os berços onde eles dormem. Cada vez tem uma vaga num berço diferente e vai para outro berço. Mudança de pessoal constante, mal conseguem se apegar a um cuidador, já vem outro no outro turno que não conhece, que vai trocar diferente. Então, não só muda o local e as pessoas que cuidam, como também o colega, que entra e sai e ninguém nunca avisa, não diz nada, não fala com ele e apenas é uma população completamente instável. Como também as mudanças na política institucional, que está ligada à mudança nos cuidados cotidianos, porque a cada novo prefeito vem novos secretários, vem novas políticas, começa tudo de novo, e as pessoas sempre dizem a mesma coisa, mas eu eduquei o meu filho, eu sei como é que é, não é assim, como se isso não tivesse que ser estudado. Então, o bom trato passa pela estabilidade nas relações afetivas das crianças em ambientes coletivos, o respeito ao ritmo individual do desenvolvimento. Nós estamos acelerando demais os cuidados das crianças. Eles precisam ter cuidados uniformes e previsíveis e não tudo improvisado. Cada dia inventa uma coisa, quando nós teríamos que ter uma rotina pré-estabelecida e sempre cumprir aquela rotina como se fosse uma coreografia de cuidados, vamos dizer assim. E atividade motora espontânea, tendo uma verdadeira função subjetiva, que isso é criar a subjetividade durante a primeira infância, não é? Durante o exercício de atividade autônoma. Então, eu preciso fazer com que o bebê vá se tornando autônomo e não dependente do adulto, como é o que nós fazemos habitualmente nesses locais. Então, eu trouxe um videozinho, poderia passar, por favor? Um deles. Bom, enquanto isso, sim. Ahol még szerintem leteszlek. Então, aqui é uma troca de fraldas. Megérkeztünk. Irén ide is vai jutott, ezt a madzagot valahova trocador que Útban não lesz. oferece Útban lesz. risco nem para o bebê, nem para o cuidador, porque ele é mais alto e com uma proteção. Então, ela se aproxima muito dele, porque ele não enxerga direito ainda. Então, eu preciso olhar olho no olho. Eu preciso ir falando e adiantando tudo que eu for fazer com ele. E quando eu estou
estou fazendo isso, eu vou estabelecendo as primeiras comunicações com esse bebê. Sempre é a mesma cuidadora que fica com ele naquele turno. Então, essa é a pessoa de referência. E depois, quando troca, ela anuncia que a colega fulana de tal vai cuidar dele na parte da tarde ou noite. Então, são crianças de abrigo também. E, delicadamente, todas elas cuidam do mesmo jeito. Começam pelo lado esquerdo, depois, pelo lado direito, vão tirando a roupa. Então, o bebê se acostuma a ter os mesmos gestos cotidianamente, e não que cada uma cuida de uma forma diferente como cuidaria seu filho. Então, esses detalhamentos são todos vistos pelas cuidadoras durante o treinamento. Elas aprendem os detalhes mínimos de como limpar cada dobrinha do corpo, porque esse corpo, senão, vai ficar cheio de marcas, né? E essas marcas, de acordo com as mãos, podem ser mãos muito brutas e não carinhosas, trazem aconchego. A kezedet. Jó? És a szétnyitod, kérem szépen. És csak hát itt van a markódban. Ezt ide visszarakom. A troca, em geral, dura no máximo 8, 9 minutos. E quando a gente mostra esses vídeos, em geral, as cuidadoras nos dizem: mas eu não tenho tempo para fazer isso. Nós temos que nos ocupar de muitas crianças. Mas não é verdade, porque quando se organizam de um jeito que as crianças se tornam autônomas, elas são capazes de receber essa atenção nesses momentos de cuidados básicos e depois são capazes de ficar sozinhas, perto com o adulto, mas sem necessidade de estar sendo entretido como fazem aqui o tempo inteiro. Então, bom, essa era a forma assim, que eu queria trazer, dizendo que eu estou muito preocupada pela minha prática cotidiana de como os bebês estão nas nossas instituições, porque eles estão sofrendo muito pela forma como eles são investidos cotidianamente. E depois, então, quando crescem, eles não acreditam mais em ninguém. Pode parar esse outro vídeo. Eles não acreditam mais em ninguém, e por isso que é muito fácil ter fracassos na adoção nos primeiros momentos depois da colocação. Então, bom, gostaria de agradecer mais uma vez esse momento aqui com vocês, único, e poder contribuir um pouquinho e que se entusiasmem, porque tudo isso tem solução, mas a solução passa pela formação e capacitação dos profissionais que atuam na área. Os fracassos na adoção não têm a ver unicamente com as crianças ou os pais adotivos, e sim também com os mediadores, que somos os que trabalhamos no meio de tudo isso. Muito obrigada a todos. Gente, obrigada, Silvia. Nosso coração se enche de esperança, porque, como a Silvia disse, é preocupante. É verdade, Silvia, é preocupante. Mas te ouvir nos traz a esperança de que é possível mudar. Existem caminhos, existem situações que podem ser mudadas para que essa criança possa realmente ser filho, ser cuidada, ser amada. E eu esqueci de dizer para você, gente, desculpa, mas eu esqueci, eu acho que foi a emoção de estar aqui, que nós vamos ter um momento de perguntas.
Nós temos pessoas caminhando no projeto que está aí, projeto Pescar, é isso, gente? Em Socorre, como é o nome do projeto? Estão aqui circulando, então as perguntas serão por escrito. Quem tiver interesse em fazer pergunta, por favor, escreva. E a gente vai dar continuidade ao nosso diálogo agora com a Bela, que vai também trazer algumas reflexões muito importantes para a gente continuar depois esse diálogo. Mas entender aqui, né, que nós, os profissionais, somos as pontes de tensão, mas a Sara logo iria dizer, podemos ser pontes de amor, né? Eu diria, Sara, podemos ser pontes de amor para renascer filhos, de repente, né, o tempo todo, porque, infelizmente, ainda algumas crianças precisam renascer filhos, porque não puderam, logo no seu início, nascer filhos das suas famílias de origem, como a gente gostaria, né? Então, Bela, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todas e todos. Sou Anabela Pavão da Silva, sou de Batatais, São Paulo, e atuo no Tribunal de Justiça, na comarca da cidade de Nuporanga. E eu venho fazer mais um convite à reflexão. Eu trabalho no tribunal há 1 ano e 4 meses, e a partir dessa vivência no tribunal e também da minha individualidade enquanto mulher trans, eu passei a fazer algumas reflexões no âmbito do judiciário no que se refere ao acolhimento institucional e adoção de crianças e adolescentes. Quem aqui já ouviu falar na existência de crianças transexuais? Levanta a mão. Que bom, porque elas existem, né? Nós existimos, me assumi aos 30, mas isso não é regra. Está cada vez mais precoce esse reconhecimento, não por influência de nada, de Globo, nem de nada, muita gente fala, né, que é uma coisa absurda. Não tem nada a ver. O contexto no qual nós estamos vivendo, o acesso à informação, nos auxilia a nos reconhecermos no tempo e no espaço em que estamos inseridas e inseridos, né? Eu tenho 36 anos, há 30 anos atrás não tínhamos acesso a certas informações como nós temos hoje. Só que eu já sabia que eu não era um menino igual aos outros, né? E assim, eu venho de uma família, vamos dizer, pai, mãe e eu, ponto. Enfim, mas isso acontece, isso também não tem questão de família, não é influência de mal, péssima educação, não tem nada a ver também. Simplesmente somos assim, né? Já tem estudos que dizem da efetividade, realmente, da existência de crianças que se reconhecem transexuais, né? Que questionam o corpo que nasceu, mas não aquele questionamento crítico, mas que não entende que alguma coisa ali não está batendo, né? Do jeitinho da criança, com a maturidade que ela tem, enfim. É claro que é um processo, como diz o Estatuto da Criança, é uma fase peculiar de desenvolvimento, né? Muita coisa ainda acontece nesse processo de construção das identidades de crianças e adolescentes, mas está cada vez mais acentuado o debate. É importante que a gente desvende os olhos para reconhecer e para entender a existência de crianças trans, porque esse movimento conservador que a gente vem enfrentando no Brasil e que tem afetado diretamente a comunidade trans, né? Atualmente no Brasil tem quase 70 projetos de lei antitrans tramitando nos congressos estaduais, municípios, Congresso Federal, enfim. Eu estou vereadora na cidade de Batatais, então também falo enquanto parlamentar e assistente social e doutor em serviço social, porque nós precisamos abrir os olhos para isso. Obrigada. Para reconhecer a nossa existência e as gerações que perpassam as identidades de gênero. Porque, como a professora Silvia disse, do afeto, do cuidado, da fala calma, do amor, muitas famílias não nos tratam dessa forma.
porque ainda é hegemônico, ainda está enraizado na nossa sociedade uma visão cisnormativa, né, de vivência heterossexual de existência, e tudo que foge da cisnorma, da heteronorma, do sistema com C, cis de cisgênero, parece que é absurdo, é pecado, é doença, é tudo, menos respeitável, né? Encontram-se várias situações, várias nomenclaturas, várias formas de nos apontar, como doentes, como pecadores, como isso, como aquilo, mas a dificuldade de reconhecer o respeito e a importância de acolhida, né, dessa população trans, transexual, travesti, a partir das gerações, infância, adolescência, fase adulta, fase idosa. É difícil respeitar ainda as diferenças. E é uma diversidade que se movimenta no tempo, não é moda. Hoje nós temos um pouco mais de condições de nos assumirmos, de sair do armário, como a gente fala, né? Porque as condições objetivas do nosso tempo permitem, ainda com muitos entraves, com muita violência, né? O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, estamos no ranking. A nossa expectativa de vida é de 35 anos, então eu já passei do meu tempo aqui, né, dizendo de modo estatístico, enquanto pelo IBGE é 78 anos a estimativa de vida hoje no país, nós vivemos de 35 para menos. O último mapa da violência, divulgado em janeiro, que é o mês do orgulho trans, traz que a pessoa trans mais jovem assassinada tinha 14 anos. E por que isso acontece? Nós não temos muitas alternativas, não temos muitos espaços, muitas oportunidades. O corpo a identidade que diverge do sexo biológico, do corpo determinado quando a gente nasce, acaba nos levando para um campo da marginalidade. Quando não estamos nas ruas, muitas de nós estão na prostituição, isso desde a adolescência, tá? Então, como o evento fala de crianças e adolescentes, é importante se atentar que isso acontece muito. A gente sabe que é crime, mas o Estado não alcança, e quando alcança, criminaliza. E muitos de nós também, a partir da idade, estamos em acolhimentos institucionais. E os acolhimentos não nos reconhecem. Tem dificuldade de enxergar que a gente existe. Eu falo a gente porque eu também sou trans, nunca vivi em abrigo, obviamente, e tal, mas falando enquanto lugar de fala mesmo. Então, a primeira reflexão que eu trago é em relação ao trabalho do serviço de acolhimento institucional. Eu já trabalhei em acolhimento 2013, 2014, eu não tinha transicionado ainda, mas já atendi adolescentes que tinham ali uma perspectiva de comunidade LGBT, né? Não eram assumidos, mas o diálogo, enfim, deixava ali nas entrelinhas de que tinha alguma questão diferente ali do que é determinado para nós enquanto corpos binários, homem e mulher. E quando a gente questionava uma menina, isso não é nem questão de identidade de gênero, mas depois eu soube que hoje é um homem trans. Na época do acolhimento, gostava muito do futebol, gostava muito de atividades voltadas ao masculino, porque tudo tem que ter num quadrado. Isso é para homem, isso é para mulher, cor na cabeça de algumas pessoas tem gênero, brinquedo, enfim, um absurdo, mas ainda vivemos nesse contexto. Isso ainda está enraizado e é hegemônico e ainda dita muito como a gente deve viver na sociedade. Escutava de colegas ali, de cuidadores dos acolhimentos. Ela não vai jogar bola porque não é cor de menina. Esse menino não pode ficar desenhando roupa porque estilista não é coisa de homem. Eu escutava dentro do serviço de acolhimento. De profissionais, cuidadores. Que cuidado é esse? Que forma de cuidado é essa num serviço que deve proteger a criança, porque se ela está no abrigo, ela sofreu algum tipo de violência, né, de violação de direitos, e o desrespeito à identidade dela também é uma violação de direitos. Só que isso o Estatuto da Criança ainda não fala. Temos 33 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, estamos em junho, o mês que vem o ECA comemora 33 anos de existência, só que há uma lacuna perversa, porque falamos em proteção integral, falamos em fase peculiar de desenvolvimento, mas as questões inerentes à construção das nossas identidades enquanto seres humanos, identidade de gênero, não é coberta pela proteção integral.
não se pode falar, é ideologia de gênero, é um absurdo. O que está acontecendo na cidade de São Paulo hoje, né? A Câmara de Vereadores, alguns vereadores mais conservadores instituíram uma CPI para investigar o ambulatório de sexualidade do HC, da USP, o Antigos, que faz um trabalho com mais de 250 crianças trans, de bloqueio hormonal, tratamento, acompanhamento psicológico, tratamento hormonal, acompanhamento das famílias dessas crianças, porque acham um absurdo, né? Então, parlamentares, o Estado agindo contra a própria população que ela deveria proteger, quem ele enquanto Estado, deveria proteger. E, gente, não adianta impor regras, as regras vão nos cercear o direito de ser quem somos, mas lá dentro a gente sabe que a gente é diferente. Não há regra que vai fazer a gente se reconfigurar. Não adianta, a gente pode ficar no armário, que é mais doloroso. Tanto que o índice de suicídios na nossa comunidade é bastante grande. LGBT de forma geral, não só da comunidade trans, por conta dos preconceitos, da violência, da falta de oportunidades e do próprio atendimento desumanizado das políticas públicas, um acolhimento que não respeita, às vezes faz vista grossa, porque enquanto questão de sexualidade, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, isso nos leva a algumas demandas enquanto cidadãos e cidadãs sujeitos de direitos. Só que demandas que muita gente não quer mexer, não quer atender, não quer reconhecer, porque não podemos falar sobre isso porque é menor de idade. Quando fizer 18, ela faz o que ela quer da vida dela. Isso é acolhimento, isso é proteção. Eu tenho severas críticas ao acolhimento institucional, eu acho que mais revitimiza do que vitimiza, saiu de orfanato, de SAM, de assistência ao menor, mudou de nome, mas a estrutura ainda é perversa, né? De uma história de atendimento a menores, hoje crianças e adolescentes, mas que o Estatuto da Criança ainda está ali assombrado pela situação irregular, lá do Código de Menores de 79, de 1927, que foi extinto em 1990, quando o Estatuto da Criança chegou. Ainda vivemos ali resquícios muito pesados da menoridade, da situação irregular, né? Então, as pessoas não falam no assunto, não temos estatísticas envolvendo essa geração mais jovem, porque hoje é uma estimativa levantada pela Unesp de Botucatu, fez um levantamento onde entendeu 19% da população brasileira hoje é LGBT. Esse, acho que é uma média, uma estimativa de 12 milhões, não vou me lembrar agora quantos milhões. Destes, 3 milhões são de pessoas trans. Só que de qual idade? Isso o estudo não coloca. Então, há uma invisibilidade quando a gente fala em reconhecer, de fato, crianças e adolescentes LGBTs, né? Porque não se fala no assunto, não se mapeia, o trabalho técnico não dá esse alcance, então parece que não existe, mas existe. Quanto mais eu falo no assunto, mais pessoas levantam a mão, fazem perguntas e comentários porque conhece, porque já atendeu, porque no serviço que atua tem. Então, assim, alguma coisa está errada. Por que que, enquanto órgão oficial, enquanto trabalho técnico, enquanto política pública, a gente tem essa dificuldade ainda de fazer esse levantamento? Então, não sei se tem trabalhadores aqui de serviço de acolhimento, eu deixo esse convite à reflexão sobre o perfil da população hoje que vocês atendem nos serviços de acolhimento. E quantas dessas crianças e adolescentes LGBTs hoje estão disponíveis, aptas a serem adotadas? Porque outro empecilho que eu vou colocar agora, porque o meu tempo já deve estar acabando, é a questão da adoção, o CNJ, né? Nós que trabalhamos no judiciário, quando a gente faz todo o processo de habilitação com os pretendentes, né? Solteiros, casados, enfim, união estável, que seja, a gente nunca trabalha essa questão de gênero e sexualidade. Tem um formulário, né, que a pessoa preenche com um perfil de saúde, étnico-racial, grupos de irmãos, gênero masculino, feminino, menino ou menina, ainda na perspectiva binária. Quando eu fiz minha primeira habilitação para adoção lá no fórum, me despertou essa questão. E eu discuti isso com um casal, mas e se seu filho ou sua filha adotiva vier a ser LGBT? A pessoa, não, a gente tem amigos também, não sei o que tem. Beleza, mas uma coisa é lá fora, outra coisa é dentro de casa, né? Sempre pega, aceito, mas quando é dentro de casa, nossa, vira um
uma tragédia, né? Uma tragédia grega, uma coisa absurda. É uma dificuldade, não achei que nunca fosse acontecer isso comigo. Gente, não é questão de acontecer, somos e nos assumimos, independente de onde moramos, de onde estamos, né? Não é um absurdo, mas ainda tratam como se fosse. Então, eu tenho feito nas habilitações para adoção essa reflexão, pelo menos inicial, né? Se tiver uma criança adolescente assumidamente LGBT, vocês adotariam? Como seria? Ou se vir a se assumir? Como vocês pretendem lidar com isso? O que vocês pensam sobre a questão da diversidade sexual e de gênero? Já que vocês pretendem adotar uma criança ou um adolescente, que pode ser que se assuma, pode ser que não seja, pode ser que seja. E aí? É claro que a pessoa vai dar uma resposta positiva porque quer entrar na fila da adoção, quer ser habilitado, beleza. Mas a gente sempre tem que deixar essa perspectiva dessas pessoas buscarem o devido apoio, caso tenham dificuldade de ser essa realidade fazer parte da vida delas. Porque uma coisa que é importante a gente deixar muito bem explicado nos processos de habilitação é essas crianças e adolescentes já foram abandonadas e abandonados uma vez. Muitas vão para acolhimento, sofrem violência intrafamiliar porque são LGBTs. E a estatística também não dá conta de chegar nesse dado. O que motivou a violência que levou a criança e adolescente para a casa de acolhimento? A gente nunca sabe. Bateu. Tá, tudo bem, mas bateu por quê? A gente sabe que muitos dos casos de violência física, psicológica, são motivados por LGBTfobia. Só que a gente não consegue alcançar esse dado porque a gente tem medo de debater diversidade de gênero na infância e na adolescência. Porque a gente caiu nesse mito absurdo da ideologia de gênero, a gente tem medo de falar sobre. Eu também tinha medo eu sempre estudei diversidade na perspectiva do adulto. Aí eu cheguei no fórum e falei, não dá mais para correr, agora preciso estudar um pouco mais, preciso começar a entender mais. Porque é um trabalho sério que a gente faz. São vidas que estão ali sendo decididas no trabalho técnico, jurídico, enfim. Então, é importante também, nas habilitações, levar essa discussão para os pretendentes, né? Porque imaginem só, adota-se, configura-se a adoção, beleza, acabou o processo, a criança é filha adotiva daquele casal, daquela pessoa, etc. Aí a pessoa se assume LGBT, ela vai ser abandonada de novo? Ela vai sofrer uma nova ruptura de vínculo, uma nova violência? E adoção, a gente fala adoção como sinônimo de amor e cuidado, não de violência. Então, a gente tem... Ontem, acho que foi o Peterson que disse no documentário, a gente precisa se conhecer antes de querer adotar, para saber o que a gente tem, o que a gente sabe, até onde a gente vai, o que a gente compreende, para decidir adotar. Porque, gente, quem aqui conhece pelo menos um LGBT na vida? Levanta a mão. Todo mundo. Né? Impossível quem não conhece, não sei. Mas estamos aqui e cada vez mais presentes, né? Então, também, no processo de adoção, é importante que a gente faça esse movimento. No tribunal em São Paulo, em conjunto com a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos, a ASP, nós também fizemos um debate mês passado e, assim, temos alguns encaminhamentos até, porque o que é importante o CNJ fazer hoje em dia, o Conselho Nacional de Justiça, rever aquele formulário do perfil para adoção e incluir questões específicas da sexualidade e gênero, ou de crianças trans ou adolescentes LGBTs, ou pensando aí situações que podem ter uma perspectiva de que possa acontecer. É importante fazer esse movimento. No nosso processo de entrevistas para habilitação para adoção, a gente precisa fazer esse movimento. Mas eu não entendo muito do assunto. Vamos estudar, vamos ler. Produção teórica hoje não é pouca. Nós temos produções interessantes. Dentro do serviço social mesmo nós temos. Tem um livro organizado pela Deildo, que é da ASP, é a edição do ano passado, Psicologia e Serviço Social no Judiciário. O primeiro capítulo se chama de Carlos Ameire, sobre a adoção de uma criança trans. O relato de experiência da equipe técnica é maravilhoso, porque a criança Meire, uma menina trans, passou por várias violações com relação ao nome, roupa, acolhimento não aceitava. É porque a minha religião não permite, porque isso não sei o que tem, porque está errado, você está deixando a tia triste, sabe? Uma violência psicológica, uma chantagem emocional com a criança. E depois a criança foi adotada por um casal, um homem cis e uma mulher trans. E vejam que curioso, a adoção homotransparental, como nós falamos hoje,
ela é autorizada no Brasil desde 2005, com um casal gay, em 2006, um casal de mulheres lésbicas também adotou uma criança, e a primeira adoção por uma pessoa trans se deu em 2021. Para nós é tudo mais tarde, né? Enfim, dentro da comunidade LGBT ainda existem esses percalços também. Só que a gente fala muito de adoção por LGBTs, e agora eu faço um convite para nós também refletirmos sobre a adoção de LGBTs. Tanto que tem já movimentos que estimulam casais LGBTs que pretendem adotar, também adotar os seus, pensando nessa empatia, porque também mas não, é importante o movimento, mas não é só isso. Por que eu não posso viver numa família também composta por pessoas cis? Ou pessoas heterossexuais cisgênero, né? Parece que isso é um medo da violência, não pode ser assim. É claro que essas campanhas são importantes, pensando, de fato, começar a fechar essa conta que nunca fecha, que a promotora disse ontem na abertura do evento. Tem mais pretendentes do que crianças aptas a serem adotadas. E por que a gente não zera essa fila? Né? Por conta dos perfis. Né? Não existe a criança perfeita. Nem na gestação você pode prever se você vai ter um filho perfeito, dentro que você entende o que é perfeito. Porque até a ideia de perfeição também pode ser violadora de direitos. A ideia, eu quero um filho normal. O que é normal? Né? A ideia de normalidade também pode ser violadora de direitos, pode incidir a discriminação e preconceito. Então, na minha fala, assim, quando eu recebi o convite, eu estava começando a fomentar mais esse debate dentro do judiciário, e tive alguns espaços dentro do semestre para poder amadurecer mais a ideia para estar aqui hoje, trazendo esse convite, a reflexão para vocês. Né? A minha fala ela é estritamente assim, introdutória, é uma fala, não sei se vocês já tinham pensado sobre, se vocês já tinham lido alguma coisa sobre, se vocês já tinham conhecimento da dimensão da situação, quando a gente fala em diversidade de gênero, na adoção, no acolhimento institucional e na vivência da infância e da adolescência. Né? Então, assim, eu trago de fato um convite, uma fala inicial para que vocês levem para os trabalhos de vocês, para os grupos de apoio, para o trabalho de rede, no judiciário, no serviço de acolhimento, porque a gente precisa dar visibilidade e começar a quantificar e qualificar essas pessoas. Quem são as crianças e adolescentes hoje institucionalizadas, aptas para adoção? Né? Falei do formulário do CNJ, o próprio Sistema Nacional de Adoção também não tem o campo, né, de orientação sexual e identidade de gênero, nem dos pretendentes, nem das crianças e adolescentes em acolhimento institucional. É preciso dar visibilidade para isso também, porque é a partir do Sistema Nacional de Adoção que os vínculos se encontram, né, que as relações se encontram, que as crianças encontram seus futuros pais, mães. Né? Enfim, então é a partir desse sistema. Então, esse sistema ele tem que estar de acordo com a realidade, como está posta. Mas para a gente entender que realidade é essa, a gente precisa começar a nos despir dos preconceitos, dos medos, dos estereótipos e dar a devida visibilidade para essa população. Ah, mas na minha cidade no acolhimento não tem. Beleza, se um dia tiver, a gente já sabe como proceder. E que o órgão de justiça, né, o Conselho Nacional de Justiça, pense também como o CNJ ele tem sido muito empático à causa LGBT, tem outros documentos técnicos sobre acesso à justiça, direitos, enfim. Então, pode ser um debate que vai levar tempo, que vai dar muito trabalho, mas é importante que o próprio órgão de justiça, o próprio CNJ também dê visibilidade para isso. Ou que nós, que estamos ali nos serviços, no judiciário, nos grupos de apoio, buscando adotar, enfim, a gente consiga também, a partir do movimento de cada um, mostrar para o cenário nacional, para o Estado, para o judiciário, que é importante a gente começar a dar a devida visibilidade para crianças e adolescentes que se colocam como LGBTs, né? Pensando aí garantir de fato a proteção integral e que um dia o Estatuto possa dar a devida atenção para esse tema dentro do seu texto legal. Como eu disse no início da fala, ainda há uma lacuna imensa no que diz respeito ao direito à própria identidade, ao direito à personalidade, a questão do nome social, por exemplo. Tem que judicializar. Ah, mas já tem uma resolução que retifica o nome, mas quando é menor de 18 tem que entrar na justiça.
Ah, mas o pai e a mãe autorizou, ou o dirigente do acolhimento autorizou. Tem que judicializar. Não pode fazer retificação quando é menor de idade diretamente no cartório. Então, só que isso também não tem falta ali no texto do estatuto. Então, vejo que temos algumas lacunas que o estatuto precisa aí futuramente cobrir. Com um congresso como o atual vai ser muito difícil, mas quem sabe a gente consiga ao longo do tempo transformar também essa legislação para que de fato comece a garantir proteção integral de fato para crianças e adolescentes na perspectiva da diversidade de gênero. Fico por aqui para a gente poder seguir. Agradeço a atenção. Obrigada. Gente, que riqueza, né? Essa tarde aqui, Silvia nos traz uma visão de que muitos profissionais pensam assim, pais, pretendentes à adoção, que o bebê, até quando a gente pensa em iniciar um processo de adoção, que o bebê não precisa de uma atenção especial. Mas é o contrário, é previsibilidade, é respeito, é cuidado, é atividade motora espontânea. Então, é um percurso aí de desenvolvimento tão importante. E aí vem a Bela aqui, que eu digo que a gente é amiga quase desde a infância, né, Bela? E aí ela vem provocar a gente para dizer assim, qual é o teu preconceito que está aí guardadinho como profissional e que tu não revela, nem para ti mesmo. É hora de revelar para ti mesmo, é hora de refletir sobre a tua conduta profissional. E aí eu estou falando do profissional, mas também das instituições que trabalham com crianças e adolescentes, no caso que a gente aqui está discutindo, né, o acolhimento, esse lugar e tão cheio de invisibilidade que precisa vir à tona. Então, a gente precisa sim discutir. Inquietou? Legal, eu sempre digo isso, inquietou, que bom, porque a inquietação ela é começo, ou ela é percurso para muita mudança. Obrigada. Lisiane, a palavra é sua. Obrigada. Eu posso ficar de pé? Eu atrapalho? Não faz muita diferença eu ficar sentado ou de pé, né? Para quem está me assistindo, mas para mim vai fazer um pouco. Então, boa tarde, gente. Eu me chamo Lisiane Guedes. Eu já fui apresentada, né? Mas só para retomar, eu sou psicóloga, sou mestra em psicologia social e faço doutorado em psicologia, pesquisando adoção nesse momento, e sou professora do curso de psicologia da Uniriter, né? Estudo na URGS e dou aula na Uniriter, além de ser psicóloga clínica também. No tapete. Agora sim. E a minha fala hoje, eu tenho uma cola aqui que eu vou deixar aqui para me ajudar. Ela vai partir um pouco de um percurso que eu realizei ao longo da minha formação em psicologia, ao longo da graduação, então. Primeiramente como estagiária de um abrigo residencial do Estado, né, aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, então com acolhimento institucional, fazendo parte da equipe técnica na época. Isso foi de 2017 a 2018, em torno de 1 ano e meio. E depois, né, a partir desse lugar agora de pesquisadora em termos da adoção, numa outra ponta, para pensar o percurso das crianças e adolescentes, né? Uma questão que me chamava muito a atenção no tempo do estágio com acolhimento institucional, a partir da minha trajetória enquanto pesquisadora das relações raciais, que já estava dado na época que eu inicio o estágio no abrigo, no tempo, né, no abrigo residencial na época, era a maciça presença de crianças pretas e pardas, né? Portanto, crianças negras, crianças e adolescentes naquele contexto, né? Esse era um dado que eu já tinha lido a respeito, né, em diálogo com uma série de formações, de cursos e, enfim, pensando as relações raciais no nosso país, isso era provável de se acontecer, mas ver na prática, né, essa discrepância chamava bastante atenção, né? Então, durante essa experiência como estagiária, foi saltando aos meus olhos, para além do que eu já havia lido, né, que havia ali uma linha, digamos assim, que separava essas crianças e adolescentes negros, né,
de outras que viriam, portanto, a terem a possibilidade da adoção. Me inquietava esse processo, né, do acolhimento. Esse grupo pode passar dessa linha em direção à adoção ou não, né? Quais são os elementos que vão fazer diferença, que vão talvez impedir, né, que essa criança ou esse adolescente venha a ser, né, venha a ter garantido então o seu direito à convivência familiar e comunitária fora do contexto do acolhimento. Obviamente, as relações raciais, a raça, enquanto questão, ela não é o único elemento, né? Como já foi bem dito aqui, em relação à questão da idade, em relação à própria dimensão da sexualidade e do gênero, como a Anabela traz muito bem, para além também das condições de saúde, né, dessas crianças e adolescentes, que são os elementos que vão fazer total diferença na definição do perfil, mas a gente não pode desconsiderar que a gente tem uma discrepância muito grande em relação àquilo que é desejado, aquele e aquela, digamos assim, né, que são desejados pelos candidatos para se tornarem filhos e filhas, do que as crianças que nós temos, de fato, no acolhimento institucional. Então, há aí uma discrepância muito grande, né, há quase que um processo aí, né, meio de daltonismo em relação a quem são, né, as crianças reais e as crianças desejadas. Então, esse era um aspecto que me vinha já naquele tempo, e isso se desdobrou ao longo da minha prática, em diálogos com a supervisão naquele contexto, enfim, no trabalho. Terminada a graduação, esse tema em específico, acolhimento ou adoção, ele vai ficando para outro momento, mas eu sigo pesquisando essas questões. No mestrado, pesquisei infâncias de crianças negras em contextos de famílias negras ativistas, né? Eu vi que a Odabá é apoiadora do evento, então a Odabá tem relação com a Associação Negra de Cultura, que é, né, uma das idealizadoras do Sarau Papo Poético, que foi meu campo de pesquisa. Então, essa questão relacionada a como se criam crianças negras, ela vem, né, fazendo parte do meu processo como pesquisadora, né, como pessoa no mundo, mas como pesquisadora também. E dito isso, acho que podem ficar para vocês talvez algumas questões no sentido de pensar, tá, mas por quê, né? Por que isso é uma questão tão importante, considerando que no acolhimento há tantas outras urgentes, fundamentais? Por que deter-se nessa questão da raça e do racismo, né? Quase que, aqui parafraseando a possibilidade do pensamento de alguém, quase que voltando a construir aí uma segregação, trazendo à tona um problema que, em princípio, não existe, porque, bom, somos todos iguais, né? No Brasil ninguém é de fato branco, somos todos brasileiros. Essa narrativa, ela na prática ela não opera, né? Ela opera sim para quem é branco e ela opera sim para quem é negro e não entendeu ainda que está sendo vítima do racismo estrutural, o que é muito possível, muito comum e não me cabe julgar. Não é sobre isso, mas é sobre entender, né? Que o processo de construir-se como uma pessoa negra passa por um caminho. E esse caminho envolve uma reflexão sobre uma série de elementos que estruturam a sociedade brasileira desde muito tempo, né? Quiçá desde quando, enfim, há aí o processo de colonialismo, de escravização e de genocídio indígena. Então, toda essa dimensão, ela não fica de fora do acolhimento institucional. Se a gente parte do princípio, e aí eu vou ser arbitrária, e como sou eu que estou falando, né? Eu parto do princípio de que o racismo é estrutural e que ele vai operar nas instituições, nas relações e psiquicamente, parto desse princípio em diálogo com Silvia Almeida, com Grada Quilomba, com Lélia Gonzalez, com Sueli Carneiro, com Neuza Santos Souza, e com quantas mais pessoas vocês desejarem, partindo dessa lógica, obviamente ele vai invadir as relações que se estruturam dentro do contexto do acolhimento, certo? Esse espaço, que é o espaço do acolhimento, ele não vai ficar incólume, não vai passar em branco dentro desse contexto as relações raciais. Não porque o acolhimento seja especial, porque isso também vai acontecer dentro da experiência familiar. Biológica, enfim, se dá nas relações em todas as relações das mais variadas formas. Mas no acolhimento a gente tem aí um processo que facilita, de uma certa maneira, que essa relação de poder, que é o racismo, volte, então, a operar, né? Novamente, vitimando, digamos assim, né, o direito dessa criança e adolescente que ali está. Porque, bem ou mal, isso está previsto no ECA, de que a criança tem direito, né, a ser respeitada, né, na sua raça-cor, nas suas crenças, enfim. Então, crenças religiosas, né, pensando nesse sentido. Então, para entender isso, a gente precisa entender, mais ou menos, o que significa o racismo.
E que o racismo ele não passa por essa dimensão da violência verbal, pura e simplesmente, que uma pessoa comete contra a outra. Não tem a ver somente com xingar alguém com algum elemento que remeta à cor, né? O racismo ele estrutura a sociedade porque ele se infiltra desde quando o Brasil se constrói enquanto país, num processo, obviamente, de escravização africana, que leva 3 séculos e que, portanto, não é assim para que ele deixe de passar a operar nas relações. Quais relações, Lisiane? Todas. As relações econômicas, as relações de amor, as relações de trabalho, né? As relações familiares, né? E isso nos ajuda, de certa maneira, a entender esse processo que vai, inclusive, percebendo certas crianças como sendo aquelas que são alvo, digamos assim, né, de um entendimento ou da minoridade, né, ou de que fazem parte de uma família que, a priori, vai ser lida com mais facilidade, com mais rigidez, como uma família negligente, como uma família que não dá conta do cuidado, né? E isso não é à toa, não nasce aí, né, como um alecrim dourado no campo sem ser semeado. Passa por uma construção histórica, social, política e econômica das relações raciais, portanto, estruturadas pelo racismo, né? Essa é a dimensão do racismo estrutural que é tão cara hoje em dia de ser debatida, porque ela não tem a ver com a violência única exclusivamente, ela tem a ver com toda uma infiltração do processo do racismo, que vai reverberar na instituição. No momento em que a instituição não toma isso como fato e não passa a operar numa perspectiva antirracista, naturalmente o racismo vai operar. Como assim, Lisiane? Naturalmente o racismo vai operar. E aí acho que a gente pode fazer um exercício muito simples, que para as pessoas negras está dado como algo do cotidiano, que é o teste do pescoço. Então, convido vocês, as pessoas negras do ambiente, a levantarem a mão. E convido agora, então, as pessoas brancas a olharem para o lado e perceberem quem são as pessoas negras que estão com a mão levantada. Isso é o teste do pescoço. E agora convido as pessoas brancas a levantarem a mão. Isso é o racismo institucional, né? É porque, bom, nós estamos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, somos 24% da população, nós não temos 24% de população negra nesse espaço, né? Fora, a gente poderia fazer uma série de outros debates que vão nos levar a pensar, daqui a pouco, qual é o perfil do público que aqui está. Se fez ensino superior, se não fez, como isso também tem a ver com racismo institucional, né? Então, assim, é um exemplo básico. Podemos pensar, por exemplo, na composição das equipes técnicas dos mais variados serviços, né? Do tribunal, do TJ, né? Melhor dizendo, ou dos abrigos, das casas-lares, das famílias acolhedoras, enfim, quem são as pessoas que estão por ali, tomando a decisão, gerindo, né? Definindo, vamos fazer assim ou vamos fazer assado. Isso, a grande maioria, são pessoas brancas nesse contexto, né? No local onde eu fiz estágio, ninguém da equipe técnica era negro, mas dos agentes educadores havia vários. O que isso nos diz sobre o racismo institucional? Essa é a lógica, né? Enfim, espero que ela faça sentido. E aí nós teremos, então, um outro conceito, um outro desdobre do racismo, que é talvez esse que a maior parte das pessoas conhece, que é o interpessoal, que é quando eu projeto o meu preconceito em uma pessoa negra, utilizando de argumentos, estereótipos, em virtude de inferiorizar essa pessoa em ato. Não vou dar exemplos, eles não são necessários, porque a maior parte de vocês, imagino eu, podem imaginar o que seria uma violência racial. Nós, pessoas negras, não temos dificuldade de imaginar, porque a gente vive em vários contextos, vários tipos de violências diretas, especialmente na escola, né? Pensando um pouco sobre essa questão da creche, né, que a Silvia trouxe, né? Há um estudo, há um documentário, né, melhor dizendo, que se chama O Silêncio dos Homens, que vai se desdobrar numa reportagem, que se desdobra num podcast. Eu não vou lembrar agora o nome da pessoa exatamente, mas o documentário, isso eu lembro, O Silêncio dos Homens, que fala sobre masculinidades, onde uma das pesquisadoras que traz essa questão do documentário, ela aponta, né, que os meninos negros, no contexto da educação infantil, são os menos trocados no sentido da fralda e tocados no sentido do afeto, do cuidado, né? Tem uma outra pesquisa do Flávio Santiago que vai trazer questões relacionadas às crianças pequenininhas nas creches em São Paulo, onde ele vai dizer que o processo de identificar os meninos negros como aqueles que desde pequenos, 2, 3 anos, são babões,
eles são furacões. Ai, fulano não dá. Passa por uma dimensão de gênero e raça. Então, não é algo que surge do nada, tá? Nesse contexto, passa pela dimensão do cuidado, da troca em relação à fralda, portanto, nos cabe questionar, né, a própria dimensão de como as relações raciais vão impactar, por exemplo, na teoria do apego, né? Como vão impactar no processo de desenvolvimento psíquico dessa criança, sendo ela negra, menino ou menina, ou ainda que não foquemos necessariamente nisso, mas que seja um corpo de uma criança negra nesse contexto. Então, passa por essa dimensão, né? O racismo interpessoal nesse processo da relação com o outro, especialmente quando eu tenho poder. Porque sempre o racismo passa por uma dimensão de poder. E, às vezes, o único poder que eu tenho é violentar o outro. Porque pode ser que nas estruturas mais variadas não haja nada mais que eu possa usar contra ele, a não ser o fato de que ele é negro e eu não sou. Entendem? Tem um caso de um capítulo de um livro que eu escrevi que conta uma experiência de racismo numa unidade básica de saúde, em que uma trabalhadora da higienização, uma trabalhadora terceirizada, ela investe, ela violenta uma trabalhadora negra com ensino superior, concursada, num certo contexto de trabalho, onde esses elementos fazem diferença para a gente pensar como as relações de raça vão se colocar. E o que ela diz? Ela diz para uma paciente não. Nada. Né? Teve boletim de ocorrência, teve processo judicial. Um processo de conhecimento, de formação, né, de educação permanente para aquela equipe. Anos depois, acho que em 2019, um ano depois que eu me formei, eles me chamaram, então, né, a gente tinha essa relação bem construída para participar de um processo de formação com a equipe técnica e com os agentes educadores para pensar como as relações raciais apareciam no contexto do acolhimento. E para pensar estratégias básicas, digamos assim, não só para o entendimento, mas também para uma prática antirracista nesse contexto, né? E algumas das questões que eu trazia para eles eram questões muito básicas. Por exemplo, se a casa tinha ou não bonecas negras. Por exemplo, se o cuidado com o cabelo das crianças negras era feito do jeito que é necessário para cabelos crespos. Umidificado, um pouquinho de creme, penteando devagar, de baixo para cima, coisa que todo mundo que criou uma criança negra com carinho, com afeto, se preocupando se aquilo está doendo ou não, sabe, né? Mas que, para quem daqui a pouco nunca tocou, nunca mexeu, nunca cuidou do cabelo de uma criança negra, pode ser um grande acontecimento, né? Então,
fora a mediação das relações de racismo interpessoal. Porque não basta a gente fazer um trabalho antirracista e quando um acolhido chama o outro de macaco, eu não fazer nada. Não, eu preciso intervir. Opa, como é que é? O que houve aí? Vem cá, vamos conversar. Por que tu chamou ele? Ah, chamei ele. Ah, mas por quê? Deixa ele se haver com isso. Ah, não sei, porque fulano disse. Mas por que tu acha que... Tu acha que fulano... Desdobra isso com a criança e adolescente. Não sei a idade, não sei exatamente o... Mas desdobra. Por quê? Se eu não faço nada, se eu deixo passar batido, se eu deixo passar em branco, isso se torna algo naturalizado, né? E se essa figura, que é a figura que representa nesse espaço a figura de poder, a figura de cuidado, não faz nada quando eu sou vítima de racismo, então tá tudo certo e eu só devo ficar quieto mesmo. Na minha experiência, naquele contexto, esse foi um dos principais elementos que fez a equipe se aperceber, se dar conta que era necessário refletir sobre. Porque entre as crianças e entre alguns profissionais, né, alguns educadores e algumas crianças, isso aparecia. Fosse na violência direta, como essa que eu falei, né, de chamar o outro de macaco, fosse no cuidado ou na ausência do cuidado com determinadas crianças, fosse no investimento maior dado a determinadas famílias. Ah, mas vamos fazer mais uma visita domiciliar. Quem sabe a gente vai lá só mais uma vez. Quais são as crianças que a gente investe, né, para tentar perceber se elas podem ou não retornar para sua família de origem, para a família extensa? Quais são aquelas que a gente já imagina que de pronto, talvez, né? Estou falando do acolhimento, né, gente? Se a destituição familiar sair de uma vez melhor, né? Quais são as famílias que a gente desconfia quando o pai, quando o avô tem um carro, tem uma casa, mas de onde é que veio? Né? Que são dúvidas que se apresentavam no cotidiano dessa equipe, né? E eu, como era estagiária, e às vezes estagiário não tem muitas papas na língua, eu sempre questionava, tá, mas por que desse avô a gente tem dúvida da origem do dinheiro? Eu não sei, essa é uma questão, eu me fazia desentendida também. Essa é uma questão que a gente devia, tipo assim, investigar para entender o quanto a família é ou não é, está ou não está, a família extensa, né? Apta a cuidar das crianças? Não, é só porque é estranho, né? Mas por que é estranho? Que ele tenha uma terra, que ele tenha uma posse. Por que causa estranhamento para essa família e não para a família do fulano, do Beltrano, que a gente visitou aquele dia? Né? Então, o crivo do profissional que está ali em contato, ele é preponderante. Né? Vai entrar no PIA, ou não, né? Como indicação ou como não indicação. Então, são elementos fundamentais, dos quais a gente não pode parar de observar, porque senão a gente vai incorrer numa relação que vai facilitar que o racismo se apresente, né? Para além disso, olhando aqui, meu tempo já está quase lá. Para além disso, num segundo momento, então, né, depois desse percurso que eu conto até agora, então, no início do estágio, como a equipe técnica vai se dando conta disso, como a gente desdobra esse debate lá em 2019. Em 2021, a gente retorna, eu já num outro lugar, como doutoranda, como pesquisadora da adoção, portanto, né, a gente retorna para falar sobre as questões da adoção interracial, né, que é hoje o meu tema de pesquisa. A partir da pesquisa de uma, agora psicóloga da URGS, né, a Nicole Barros, em que ela pesquisa a questão da branquitude da expectativa da adoção, na expectativa da adoção. Não vou lembrar exatamente o nome do TCC dela, mas a ideia do TCC dela era poder entender, né, como as relações raciais se apresentavam durante o processo de habilitação, no que diz respeito à expectativa dos candidatos em adotar. Ou seja, como esses candidatos falam ou não falam sobre a raça-cor da criança, do adolescente que desejam tomar como filho, né? E, a partir dali, várias questões vão se desdobrando. Tem o TCC dela, que está publicado no Lume da URGS, depois eu posso mandar para a organização. Na sequência, a gente escreve um artigo, um capítulo de um livro, que foi publicado agora há pouquinho, que começa dizendo assim, nenhum pardo vai ser igual a gente, né? Esse foi um trecho de uma entrevista de uma candidata que tinha o entendimento de que
Adotar uma criança parda não significaria ter consigo uma criança parecida com ela. Mas adotar uma criança preta, isso era impensável. Então, tá, nenhum pardo vai ser igual a gente, mas é menos pior do que uma criança preta. Não vai destoar tanto no nosso passeio de família, no nosso grupo familiar, no bairro que a gente mora, na escola onde a gente quer colocar o nosso filho, a nossa filha, né? Então, o que está em jogo aí, né? O que está em jogo aí é uma busca desses candidatos por aquilo que é espelho, por aquilo que parece com eles. Isso é uma constatação, não é um julgamento, não é um... É simplesmente, bom, estou trazendo à tona algo que é óbvio, né? Quando a gente vê o número de candidatos que aceita, né, adotar crianças brancas e amarelas, quando a gente vê o número de pessoas que aceita, ou melhor dizendo, que é indiferente, que aceita adotar crianças pretas ou pardas, ou que é indiferente à raça cor da criança, esse número ele se reduz, né? E pensar essa dimensão, essa narrativa, né? Isso me chama muita atenção. Ser indiferente à raça cor da criança. Ser indiferente à raça cor da criança é não vê-la na sua integralidade. Lembra aquela cena de This Is Us, não sei se vocês assistiram, em que o Jack Pearson diz para o filho dele, o Randall, que ele não o via como uma cor. E o Randall responde, então você não me vê, pai. E essa dimensão da invisibilidade no contexto familiar, ela é extremamente violenta, né? E adoecedora. Então, pensando nessa questão, esse que agora é o meu tema de pesquisa no doutorado, como fazem, o que fazem, quais são, né, as estratégias que as famílias interraciais, quando adotam crianças negras, pretas ou pardas, lançam mão para educar essas crianças e entender que as relações raciais elas se tornaram, portanto, um problema da família, passam a ser um problema da família, porque o racismo vai vitimar essa criança não é o problema é o racismo, e no momento em que a minha família se torna interracial, é um problema meu também, ou não? Ou eu vou, né, adotar uma criança e vou levar ela para jantar, sei lá, no Outback, e não vou fazer nada se o garçom vier perguntar o que meu filho está fazendo na mesa. Então, o racismo passa a ser um problema meu. Se ele não passa a ser um problema meu, então não virou família ainda. Né? Acho que essa frase ela é meio dura de ser dita, mas e de ser ouvida, eu imagino. Mas é verdade. Né? Porque no momento em que a tua demanda não é minha, no momento em que eu tenha uma irmã que seja trans e as pessoas vão fazer comentários transfóbicos na minha frente, eu não vou sair na defesa da minha irmã, tem algo errado na relação de irmandade que a gente constituiu. Né? E aí a gente volta para essa dimensão do medo, do desamparo, do abandono e da nova ruptura de vínculos na família por adoção, por ser quem eu sou. Então, se eu ser quem eu sou, seja eu uma pessoa trans, seja eu uma pessoa negra, num contexto cisgênero e branco, se isso não cabe, então eu não caibo por inteira. Então eu não pertenço, então eu não faço parte da família. Só que isso é uma reflexão que eu estou fazendo aqui do meu lugar, de mulher negra, cisgênero, que viveu sempre com a sua família biológica, né, classe média, com ensino superior. É fácil para mim fazer essa reflexão, com anos de análise, né, é fácil para mim fazer essa reflexão, porque não tem nada em jogo para mim. Mas se eu fosse lá, pico-ruchinha, como fui em determinado momento da minha vida, e o meu cabelo não fosse tratado pela minha mãe como foi, isso certamente teria reverberado muito mais na minha construção psíquica, concordam? E é aí que a gente volta para pensar o sucesso ou não da adoção, né? É aí que a gente volta para pensar se essa pessoa vai precisar passar ela vai ter que, sei lá, passar da maioridade para poder, então, lidar com a sua identidade de gênero, para poder, então, lidar com a sua sexualidade, para poder, então, assumir o seu cabelo crespo, é sobre isso? Então, eu preciso esperar chegar à maioridade para ser quem eu sou de verdade? Com aspas, né? O de verdade com aspas, no sentido de que, bom, estamos sempre em construção, não é que seja mentira antes, mas enfim. Então, essas são as reflexões que a gente tem feito, né? Hoje, para a minha tese, para pensar esses aspectos, e dentro disso a gente construiu uma cartilha que se chama Vamos Falar sobre Adoção Interracial. É uma cartilha que pode ser acessada de maneira gratuita no site da URGS, né? www.urgs/nufab, que é o nome do núcleo de pesquisa NUFAB/cartilha, onde a gente reuniu alguns debates, algumas trocas, tanto teóricas quanto empíricas, sobre como falar sobre esse tema com o meu filho
quando eu sou uma pessoa branca, para que eu não corrobore essa dimensão da violência, da negligência e do abandono já tão vivida por essa criança e adolescente. Gente, meu tempo acabou. Eu quero agradecer o convite, né, a oportunidade de falar do lado de grandes nomes, né, no campo do acolhimento e da adoção. Eu que estou recém chegando, engatinhando, fico feliz de poder trocar com vocês. Obrigada. Quantas inquietações, né? Lisiane, infelizmente, a gente vive ainda algumas adoções de pessoas brancas que adotam crianças pretas e que têm muito pouca habilidade ainda, né, no trato dessa questão racial que a sua criança traz para ela, né? Esse cuidado com o cabelo. Às vezes a gente vê já rapidamente querendo alisar o cabelo, né? Então, outras questões que nos colocam diante desse desafio de estar aqui mesmo discutindo, debatendo, lendo uma cartilha, tendo conhecimento produzido no doutorado. Isso é super importante, porque a gente realmente precisa se olhar como sociedade, se perceber, porque nada muda enquanto a gente não conseguir admitir que né? Então, enquanto a gente não, enquanto instituição, enquanto sociedade, não admitir que esse racismo é institucional, sim, ele está entranhado nas pequeninas e nas grandes coisas, enquanto isso não for muito claro para nós, enquanto a gente não se tiver vergonha disso, né? Porque a consciência das coisas vai nos dando sentimentos de vergonha quando a gente percebe que aquilo não é legal, né? E aí é um passo para a mudança. Então, a gente, eu digo que essa mesa é riquíssima, porque ela deixa a gente assim toda inquieta, né? E a gente fica com esse sentimento de, ai, isso está em mim também, né? Está no meu cotidiano como profissional, como mãe, como pessoa da sociedade que a gente precisa estar mudando. Obrigada pela sua fala, ela foi realmente muito importante para nós. E assim, né, gente, a gente está aqui, tentando, eu espero que a de vocês também, minha cabeça borbulha, né, e eu fico aqui a refletir os lugares que eu ocupo na sociedade como assistente social, como mãe, como representante de grupo de apoio à adoção, como profissional do judiciário, que está ali nesses espaços decisórios para essa criança e esse adolescente ter o seu direito à convivência familiar como filho, como a legislação manda, né? Sendo respeitada, seja lá o que ele nos traz, como ele é, em que situação esse filho, essa filha vem para nós, para que a gente cada vez mais se prepare. Nós, como grupo de apoio à adoção, discutir mais essas questões com os futuros pretendentes, no pós-adoção, nós estamos preparados para discutir essas questões com os pretendentes ou os pais e mães para adoção. Essa é uma questão que a gente fica... E se a gente não estiver preparado, eu também digo, não é o grande pecado mortal, mas o pecado mortal fica em a gente continuar despreparado. A gente precisa buscar, se preparar, conhecer, ler, debater, e conversar para que a gente consiga mudar isso. E aí, temos uma pergunta aqui que eu achei assim, muito importante, Silvia, porque parece que não, mas é assim, é muito comum, a gente avançou, né? Antigamente, quando você ia apresentar uma criança para adoção, para um pretendente, às vezes você apresentava naquele dia o pretendente tinha que dizer se ele queria para adoção, e naquele dia ele tinha que levar para a casa dele. Uma violência para todo mundo, né? Eu assisti isso, então isso foi uma violência terrível. Aí a gente avançou, começou a entender, não, peraí, calma, é necessário uma fase de aproximação, vamos
preparar essa aproximação, como é que essa aproximação deve acontecer? Ela ainda é um debate muito grande. Mas, e quando se trata de... E aí, quando é uma criança maior, a gente consegue que as pessoas entendam, ei, peraí, essa criança tem um passado, tem um presente. Eu achei legal muito que foi falado aqui no ENAP, a gente fala muito de passado, que ela precisa, passado precisa ser acolhido, mas ela também tem um presente. Ela hoje está assim, assado e tal, como é que isso está sendo considerado? E aí a gente começou a entender melhor quando uma criança é maior, mas quando é um bebê, ainda é muito comum as decisões virem assim, ele é um bebê, ele é só um bebê. Pode fazer essa aproximação mais rápidozinho, pode... não precisa muito tempo, né? Então, a pergunta é um pouco isso, né? Eu gostaria de saber a tua opinião sobre a importância dessa fase que a gente chama de aproximação, que é quando a gente vai apresentar o pretendente para aquele bebê, que muitos profissionais acham que por ser um bebê, e ele não entende, e que pode ser uma coisa rápida, pode ser, eu te apresento hoje, amanhã ou depois, uma semana é muito tempo para esse bebê ainda estar nessa fase. Leva logo. O que tu achas disso, Silvia? Baseada na tua teoria que tu trouxeste tão rica para nós. Então, eu fiquei muito tocada antes de começar com as falas dos colegas, acho super importante, porque tivemos casos de hermafroditas, por exemplo, tá? E como isso repercutiu em nós, primeiro, que não tínhamos visto, e tivemos vários casos, e como se manejou isso, né, junto com as equipes médicas. E todas essas crianças foram adotadas, tá? E eram bebês recém-nascidos com genitálias confusas. Dos bebês negros, nós sempre conseguimos que eles fossem colocados em adoção. Nunca tivemos problema com a questão interracial, mas sim com a questão da idade, mesmo as crianças sendo brancas. Então, o preconceito não é a questão da raça e cor, assim como de desenvolvimento lento e atípico, são as crianças mais difíceis de serem encontradas famílias aptas para adoção conforme a idade passa dos 8, 9 anos. E isso é no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Então, é muito importante o que vocês colocaram, e para as equipes técnicas é um tema muito forte esse. Agora, realmente, a preparação tanto dos candidatos como das crianças, para nós sempre foi um ponto de partida muito importante, que era muito falado entre a equipe de como nós íamos fazer essa aproximação. Então, quando se trata de crianças que não falam, ou seja, de menos de 3 anos, essa aproximação começa com a equipe que cuida. Primeiro, anunciando como que vai ser essa adoção, que há possibilidades de ter uma família. Então, se fala dessa adoção para os que cuidam da criança, porque eles investiram também nela. E nós não podemos romper de um dia para o outro, ou como se fosse só trocar de roupa, entrar num carro e ir embora, porque são as pontes que eu expliquei, que é a representação subjetiva de que eles têm uma vida, eles têm uma história. Então, os primeiros contatos nós fazíamos, na época, pelo menos que eu estava lá, com a equipe que trabalha com esse bebê ou com a criança, não importa a idade. E aí, então, se conversava quem era essa família, por sua vez, também estava preparada, e até se aproximar, então, nos chamavam, às vezes,
de muito chatos, porque demorávamos muito, mas é que se ia com muito cuidado, porque é no detalhe que está. Então, o que come, como dorme, os hábitos que tem, o que gosta, o que não gosta, e assim nós íamos fazendo o primeiro, a fala, sem conhecer a criança. E não se mostrava foto até eles aceitarem na cabeça primeiro. Conversar entre eles, depois voltavam, mostrávamos uma foto, e aí então diziam se queriam ou não. E não ao contrário, primeiro entregar uma foto, porque, claro, quem é que vai resistir a uma foto? Por quê? Porque quanto mais é a ilusão, vamos dizer assim, mais chances de desilusão depois. Então, por isso que precisa ser muito trabalhado esse vínculo no início, ideal, e então, até chegar a conhecer. Quando conhece, essa aproximação também é lenta. Não se deixa se precipitar e já sair abraçando, beijando, tudo vai com muito cuidado. Nós temos muitos filmes a respeito desse encontro, e esse encontro era todo trabalhado, às vezes se fazia numa praça, às vezes se fazia dentro da instituição, e às vezes nós levávamos a criança até aquela casa onde ela iria morar, e eles esperavam lá, ou às vezes no hotel, porque era um casal estrangeiro, então nós que levávamos a criança, e não um casal que ia lá. E por causa dos outros, dos que ficam. E isso também sempre foi muito pensado. Então, depois que tem uns dias de convivência e que tudo está indo mais ou menos bem, mas nós nos fazíamos presentes diariamente, a equipe, uma pessoa ia, e quando se decidia pela adoção, se a criança já fosse um pouco maior, se fazia todo um ritual de despedida dentro da instituição, junto com a família, e essa criança pensava em um presente para cada amigo, para cada colega, que era trabalhado com os pais exatamente para fazer essa despedida, para idealizar essa despedida, porque é um momento assim, como se fosse um equilibrista que vai da pulsão de morte à pulsão de vida. Essa morte seria representada por tudo que antecedeu, e a de vida, tudo que está por vir, esse novo renascer. Só que essa família precisa estar preparada, porque essa criança vai regredir nos próximos dias. Essa regressão pode durar semanas ou às vezes mais tempo. Como que ela é? Como que ela acontece? O que eles têm que fazer? Como que eles vão agir? Ele vai ter momentos de grande desorganização psicomotora. Como que eles têm que acolher essa desorganização? Como que eles vão segurar ele nos momentos que eles vão começar a testar os limites, porque vão testar os limites, vão se perguntar, será que eles vão ficar comigo? Então, eu provoco, porque ele não confia mais em ninguém. E os casais precisam entender isso. Então, porque senão ele pode se tornar uma bomba dentro daquela família e eles terminarem abdicando da adoção e ela indo ao fracasso. Então, por isso que esse momento precisa ser muito pensado, muito acompanhado, muito estudado, e principalmente a ferramenta da observação é a mais importante. Mas para isso, o olho do adulto precisa estar preparado. Obrigada, Silvia. É isso mesmo, nosso olho precisa estar preparado e a gente precisa entender isso, como os profissionais que precisa estar acompanhando, precisa estar pertinho, né? Senão isso não será possível.
Bela, aqui tem uma pergunta também. E como fica a questão de gênero nos serviços de acolhimento infantis dirigidos por instituições religiosas? Pergunta babado. Mas boa pergunta. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, quando o serviço ele é terceirizado, né, publicizado para a sociedade civil, no caso, às vezes, instituições religiosas que assumem a gestão do serviço de acolhimento, seja a gestão totalmente pública ou híbrida com servidores. Já cheguei a trabalhar em casa de acolhimento, que era meio a meio. A primeira coisa que a gente precisa pensar, o que rege o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Resolução Conjunta de 2009 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional de Assistência Social. Acolhimento institucional é política pública, independente de quem está gerindo, executando. Ela está nas normativas do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, na tipificação da assistência, enfim, que é a Resolução 109 de 2009, nessa Resolução 01 Conjunta, CONANDA, CNAS e Estatuto da Criança, dentre outras prerrogativas legais, normativas e técnicas. A instituição religiosa que assume esse compromisso de gerir um serviço de acolhimento, ela tem que gerir de acordo com o pressuposto legal, não de acordo com o seu pressuposto religioso. Se tem, tudo bem, né? E até porque existe uma diversidade de crenças dentro do acolhimento. E eu já trabalhei em instituição religiosa, em acolhimento para adultos, que existiam obrigações de reza, e obrigavam horrores, porque a pessoa não tinha obrigação de rezar para morar lá naquele abrigo. Mas era a regra da instituição, era voto vencido, não sei como, que eu nunca fui mandado embora, porque quem pediu demissão fui eu depois. Mas foi por outras causas. Então, assim, a instituição, se ela destoa da lei, ela está violando direitos. Porque, assim, é difícil de aparecer, mas se surgir um serviço de acolhimento gerido por uma organização, vamos dizer, católica ou protestante, se tivermos crianças espíritas ou umbandistas, ou mesmo católicas, evangélicas que seja, essa diversidade de crença não vai ser respeitada? Porque a gente fala de diversidade de religião, mas existe também a diversidade de expressão religiosa, que é constitucional, está na Constituição Federal. Então, no serviço de acolhimento é prestado uma assistência religiosa, não a imposição de uma fé. A fé é da instituição, não cabe no serviço. Ela pode ter a sua denominação para fazer o seu trabalho de acordo com a pré-fé que professa, mas se ela se presta, se ela se predispõe a executar um serviço de política pública, ela tem que partir pela questão da política pública. E se destoa disso, cabe denúncia. Conselho Tutelar, Ministério Público, que são os órgãos fiscalizadores do serviço de acolhimento de crianças e adolescentes, né? Eu acho que é importante fazer essa reflexão, porque a instituição hoje, com a possibilidade de terceirizar serviços, tem serviços como este, eu sou tanto contra a terceirização de certos serviços, que eu acho que o Estado ele também tem que assumir as suas responsabilidades, né? E a gente, às vezes, a sociedade civil, ela comete tantos preconceitos quanto o Estado, né? A professora Lisiane, ela fala da questão racial, a professora Silvia fala da questão do cuidado, falei da questão da transfobia, está tudo interligado os assuntos, né? Interligado no modo também de gerir e executar esses serviços. Então, quando a gente fala em instituições religiosas, a gente tem que partir do primeiro entendimento. O que ela está executando? Quais são as normas e leis que regem o que ela executa? É isso, ela tem que seguir aquela cartilha. Tentativa de conversão, reza para você deixar de ser assim, isso tudo é violação de direito. Como eu disse, o acolhimento ele tem a finalidade de proteção, não de revitimização. Mas, infelizmente, no cenário brasileiro, ainda revitimizamos crianças e adolescentes no serviço de acolhimento, falando mal da família de origem, julgando-a pela questão de gênero, ou de origem, ou de raça, ou de crença. Enfim, é uma série de violências que muitas vezes a instituição não está preparada para poder executar um serviço de qualidade. Acho que foi a professora que disse da questão da capacitação para o cuidado,
É a mesma coisa para tratar das questões de raça e gênero, porque eu falei muita questão de gênero, mas ela está dialogando diretamente com a questão de raça, porque existem travestis transexuais negras e negros, crianças, adolescentes, adultos ou idosos. E é pior ainda, parece que existe uma hierarquia dos preconceitos. A pessoa negra, trans, enfim, é uma hierarquia de tragédia, gente. Isso existe, não está dado no papel, mas isso existe simbolicamente, estruturalmente falando. E isso implica em várias dores, traumas e situações na vida de cada um, né, que vive aí fora dos padrões determinados. Então, só para finalizar, a questão da instituição religiosa é isso, né? Se destoa da regra, cabe denúncia. Está executando o serviço de forma errada. E aí tem que rever essa parceria. Desfaz a parceria, faz o chamamento público, ou o Estado, aquele município assume, porque os abrigos hoje são municipalizados, cada município tem que ter o seu, devidamente instituído. Então, isso tem que ser acompanhado e monitorado tanto pela gestão que faz a parceria, Conselho Tutelar, Ministério Público. Tem muita gente para fiscalizar, para não deixar que certas violações possam acontecer por conta da missão, dos valores, do ideal daquela instituição, porque ela está se prestando a executar um serviço que ele tem uma diretriz legal, técnica e normativa. Espero ter respondido. Certeza, Isabel. Obrigada. Obrigada. Bem, gente, estamos chegando ao final aqui dessa mesa super, super, super importante, instigante e que nos traz muitas reflexões importantes. Lisiane, eu acho que tu podia ir encerrando a tua fala, fazendo tuas ponderações aqui finais, mas alguém pediu também para te repetir o nome da cartilha e o site, que com certeza o pessoal está bem interessado, que a gente sai daqui inquieto pensando, precisamos ler mais, saber mais sobre isso. Então, e aí você, em breves palavras, também encerra a sua fala, depois vamos para a Bela novamente e a Silvia, ok? Então, o nome da cartilha é Vamos Falar sobre Adoção Interracial, e ela está disponível no site do NUFAB, o núcleo, né? É NUFABE, dentro do site da URGS, né? Eu acho que a forma mais fácil da gente resolver isso é eu passar essa informação depois, desculpa, gente, para o Peterson, e ele disponibilizar para quem participou, enfim, no Instagram, né? Acho que é a forma mais fácil da gente resolver. Mas, enfim, é o site da URGS e o nome do núcleo de pesquisa é NUFAB, certo? É uma cartilha pequenininha, ela tem, assim, umas 15 páginas para pensar algumas questões mais direcionadas, né? Eu queria só fazer um comentário muito rápido, né, em relação, já aproveitando para me despedir, em relação a essa questão, né, que a professora Silvia traz sobre os bebês, né? Nunca tivemos dificuldade em colocar os bebês negros em... que eles fossem adotados, né? Eu acho que é justamente a questão da interseccionalidade que nos ajuda a entender por quê, né? Não é difícil colocar, não é difícil que seja adotado porque é bebê, né? Porque se for uma criança maior, que é o ponto que a senhora me traz, ela sendo negra, a chance dela ser adotada em comparação com uma criança maior branca é muito menor. Então, a lógica é que esses elementos, eles se cruzam. E eles se cruzam, né, estatisticamente falando, é muito perceptível quando a gente observa a quantidade de pessoas que não aceitam adotar crianças negras que estão cadastradas, né, no sistema. É um dado numérico, né? E quando a gente conversa com quem aceita, com quem diz ser indiferente à raça-cor, a gente escuta comentários como esse. Nenhum pardo vai ser igual a nós, né? Mas... Ou seja, então, nem sempre vai ser difícil naquele cenário que é o cenário ideal da criança menor de 3 anos, né? Mas isso não significa que no pós-adoção as relações raciais não vão se apresentar como um aspecto fundamental na construção da família. Acho que esse é o ponto que está para nós, né? Não no sentido de dizer que essas são mais ou menos difíceis que aquelas, mas de dizer que existe um desafio para a sociedade brasileira em relação às relações raciais, que também está para o acolhimento institucional e para a adoção, sem sombra de dúvida, se a gente olha numa perspectiva interseccional, que cruza, então, as experiências de raça, gênero, sexualidade, classe, né, religiosidade, etc. E outros 2 elementos que eu queria comentar é essa falta da raça-cor dos candidatos no Sistema Nacional de Adoção, como tu falavas, né?
Não há ali o dado da identidade de gênero e da orientação sexual em relação nem às crianças nem aos candidatos. Da mesma maneira, não sabemos a raça cor dos candidatos. Como vamos pensar, né, se as adoções são ou não interraciais, se esse dado não está perguntado, ele não está lá visibilizado, né? Angela Davis diz, tem uma frase dela que diz que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. A gente não trabalha para que o racismo não se estruture, não opere, naturalmente seremos racistas. Então, como ser antirracista se eu não sei a raça cor de quem deseja construir uma família, né? Esse é um fenômeno fundante no Brasil. Não é uma questão menor, sempre foi um aspecto na nossa sociedade em função da miscigenação, em função de todos os processos que eu não vou me ater agora, que são históricos, né? Então, é um aspecto fundamental que a gente não pode deixar passar batido e que já caiu de maduro de que seja incluído no SNA, como um ponto fundamental para pensar o trabalho que vai ser feito depois. Não é para dizer que essa pessoa não tem que adotar uma criança negra, é para dizer que essa pessoa vai precisar de ajuda para poder lidar com as relações raciais dentro de casa. Essa é a questão, né? E, por fim, queria só comentar muito rapidamente duas pesquisadoras que pesquisam temas que a Anabela citou e que a professora Silvia também trouxe, né? Sofia Fávero, que pesquisou sobre crianças trans no seu mestrado e no seu doutorado na URGS, e Amanda Chiavon e Paula Sandrini Machado, que pesquisam sobre crianças intersexo, a Paula como professora, a Amanda como mestranda e agora como doutoranda, né? Então, crianças intersexo, né? Esse é o termo que a gente utiliza hoje em dia quando a genitália é ambígua. Então, são dois pontos fundamentais. Existe pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, pesquisadoras incríveis, né? Quem sabe nas próximas a gente pode chamá-las também e trazer aí mais, né, pessoas trans para nos ajudar a pensar, né, sobre essas questões. Vou passar para o Peter. Bom, primeiramente queria agradecer ao Peterson e à Angélica pelo convite, feito lá no finalzinho de janeiro, né? Então já tá, eu estou o semestre inteiro esperando por esse dia, super nervosa, agora eu posso falar, eu estava tensa. Enfim, obrigada mesmo pelo convite, espero que todas e todos tenham gostado das reflexões e convido-os a compor essa luta conosco, ainda mais pensando nos grupos de apoio, né, vocês serão muito importantes para essa luta também, antirracista e anti-LGBT-fóbica. Muito obrigada.